Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê, o Mistura Boa. Eu sou a chefe Carol Galindo e hoje você vai cozinhar junto com a gente. Bora lá? Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma receita aí clássica das padarias, dos botecos paulistas. A gente vai fazer uma coxinha creme. Isso mesmo. Quem já ouviu falar da coxinha creme? É aquela coxinha que ao invés do frango estar desfiado dentro, é a massa em volta da própria coxinha do frango. Parece coisa de outro mundo para fazer, né? Parece, nossa, que salgado difícil, eu nunca vou fazer uma coxinha dessa. Mas eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira muito prática e rápida na sua casa. Ao invés da gente fazer a coxinha grande, vou fazer a coxinha da asa para vocês irem praticando. E aí, quando tiver tudo certinho, vocês fazem com a coxinha grande de frango para matar a vontade da família toda, tá bom? Prepara aí papel e caneta e anota essa receita para você não perder mais. O que a gente vai usar? Aqui eu tenho meio quilo de coxinha da asa. Sabe aquela coxinha da asa do frango que a gente faz no churrasco? Então eu tenho aqui meio quilo, tá? Vou fazer só um pouquinho para fazer o teste, mas vocês podem ir dobrando essa receita conforme a quantidade de pessoas que for comer na sua casa, tá? O que eu fiz? Eu temperei ela com sal e pimenta do reino e só, tá? Deixei ela tá mais ou menos umas 2 horas temperada com sal e pimenta do reino a gosto, ok? Para base aromática, que também vai ser o caldo da massa da nossa coxinha. Então eu tenho aqui meia cenoura, picado bem pequenininho, tá? Um tomate grande, sem pele e sem semente. Aqui eu tenho um alho poró, bem pequenininho também. Metade de um pimentão verde. Se você gostar, coloca. Se você não gostar, coloca do amarelo ou do vermelho, que ele é um pouquinho mais suave, tá? Cebola, então eu tenho uma cebola e aí aqui eu tenho um pouquinho de alho, mas eu vou usar uns 2 dentes de alho picado, certo? Isso aqui é pra gente cozinhar o frango. E aproximadamente 2 xícaras de água, que é só até cobrir um pouquinho o fundo da panela do nosso franguinho. Para a massa, a gente vai usar 1 colher de manteiga de sopa, farinha de trigo quanto baste para dar o ponto e fatias de mussarela para finalizar a nossa receita, tá? Pra gente começar, a gente vai pegar uma panela de pressão, vai ligar o fogo bem alto. Quase que ele não liga. Vamos lá. Desligar o fogo bem alto e vamos colocar uma panela de pressão no fogo. Essa panela de pressão, gente, ela é proporcional ao tamanho da boca do nosso fogão, tá? Mas vocês podem colocar numa panela um pouquinho menor. Azeite. E aí, com muita dificuldade, a gente vai colocar todos os ingredientes junto com a coxinha do frango e a água lá nessa panela, tá bom? Então a gente não vai precisar dourar essa coxinha de frango, muito menos os vegetais. A gente quer que eles cozinhem mesmo, tá? Então a gente não precisa dourar. Então eu vou colocar aqui, o frango, alho poró, pimentão, cebola, o tomate sem a pele, sem a semente, a cenoura, e um pouquinho de alho, tá? Uns 2 dentinhos de alho picado. Vou misturar tudo isso daqui
vou dar mais uma temperadinha bem de leve, né? Porque já tem sal no nosso frango, então vou colocar aqui mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de pimenta. E aí eu vou colocar a água. Então, para meio quilo de frango, de coxinha, eu vou colocar mais ou menos 2 xícaras de água, tá? Essa água, ela não é para cobrir todo o frango, é para ela cobrir só o fundinho da panela, tá? E aí, gente, é muito difícil. Tampo e deixo essa panela pegar pressão. Quando ela pegar a pressão, a gente vai contar mais ou menos uns 5 minutinhos e vai desligar, tá? Qual que é a grande questão aqui, né? Dessa receita. Deixa eu passar pra cá que a panela tá tão grande, tá escondendo eu. Pera aí. Qual que é aqui a grande questão dessa receita? Vocês viram que a gente fez uma base aromática bem potente, né? Então tem vários vegetais com, né, de diversas intensidades de sabores. Então a gente fez uma base aromática bem potente. Por quê? Essa base vai ser o caldo que a gente vai fazer a massa da nossa coxinha, tá? Então por isso que ele é bem potente a questão da base aromática dos vegetais. Outra coisa, tudo é picado bem pequenininho. Por quê? Porque eu quero que ele quase que derreta nesse caldo aqui. Então ele vai ficar quase desmanchando esses vegetais na nossa massa, tá? E quando esse frango pegar a pressão, ele não pode cozinhar muito, ele não pode ficar desmanchando. Ele tem que ficar cozido, porém a coxinha tem que estar inteirinha, ainda tem que estar firme, pra gente poder fazer a modelagem do nosso salgado, tá? Então, esses são os cuidados que vocês vão ter que ter. Quando a gente está trabalhando com a panela de pressão, é quase que uma surpresa, né? Quando a gente abre, a gente nunca sabe o que tem dentro. Então, a gente tem que tomar esses devidos cuidados para não errar no restante da nossa receita, certo? Então, deixa a panela aqui, pegou pressão, baixa um pouquinho o fogo e 5 minutos eu já desligo. Se vocês ficarem na dúvida, será que está cozido ou não? Você vai pelo cheiro. O cheiro que vai sentir aqui, ó, do chiado da panela de pressão, tem que estar com cheiro de frango, né? Senão, não com o cheiro dos vegetais só, mas com cheiro de frango. Ele tiver com cheiro de frango, significa que o nosso frango já está cozido, certo? Então vamos esperar e a gente já volta para mostrar para vocês como que ficou a nossa panela de pressão, tá? Ó, gente, pegou pressão, 5 minutinhos, a gente tá sentindo o cheiro já de frango cozido. Aí agora a gente tira essa pressão aqui, tá? Agora parece que vai. E... ó, o que vai ficar aqui, ó? A gente vai separar a coxinha, tá vendo? Ela tá cozida e inteirinha. Ela não tá desmanchando, tá? Então eu vou tirar aqui a coxinha. Essa coxinha, antes eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente tirou a pele dela, tá? Então ela tá sem a pele. Então, eu tiro a coxinha e esse caldo é o caldo que eu vou fazer a massa do meu salgado, tá? Então eu vou pôr ele aqui, ó, na panela. O que tá soltando aqui? Ó. Então eu tenho separado aqui, ó, a coxinha que eu vou deixar esfriando pra gente poder rechear e aqui a massa do meu salgado. Então eu tenho o caldo que eu vou voltar pro fogo agora, numa panela um pouquinho mais baixa, né, que seja melhor para mexer.
E aí, assim, eu gosto de fazer a massa assim, do jeito que ela tá, com esses pedaços, tá? A gente não deixou os pedaços muito grandes, porque eu gosto de deixar assim. Mas se vocês quiserem, vocês podem bater isso aqui no liquidificador, tá? E aí, eu vou pegar o que agora? Vou provar o sal, pra ver como que tá de sal, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Já tá fervendo. Eu vou colocar a manteiga. E aí, eu vou jogando a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto de cozimento da nossa massa, tá bom? Então, eu vou só esperar essa manteiga derreter totalmente aqui, ó. E aí, a gente já vai jogar a farinha e vai cozinhar para fazer a massa do nosso salgado, tá bom? Enquanto isso, a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta fazendo a nossa massinha, tá? É bem rápido. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você. Esse mês é mês de aniversário. São 10 anos de Senshi. 10 anos trabalhando e fabricando produtos japoneses com muita qualidade e confiança. Presente nos melhores mercados, restaurantes, hortifrutis em São Paulo e em alguns estados do Brasil. E olha só, tem uma super promoção de aniversário para você. Na compra de qualquer produto Senshi, você ganha um cupom e concorre a uma bolsa térmica e mais um vale-compra de R$100. Consulte as lojas participantes. E além das comemorações de aniversário, a Câmara Municipal de Suzano irá homenagear a Senshi como empresa cidadã. Seja você também um fornecedor, entre em contato agora pelo telefone que está aparecendo na sua tela e fale com um dos consultores. Senshi, produtos japoneses. Ó, pessoal, voltamos. A nossa manteiga aqui, ela já derreteu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogando aos poucos a farinha de trigo. Então, vocês vão ver que não tem quantidade de farinha na receita, tá? Porque vai depender muito da quantidade de líquido que sobrou na sua panela. Se a sua panela for maior, vai sobrar mais líquido. Se for menor, vai sobrar menos líquido. A altura do fogo, da boca do fogo que você deixar a panela de pressão também, vai dar uma diferença na quantidade de líquido. Então, não tem como eu passar para vocês uma quantidade exata de farinha. Então, eu vou mostrar o ponto, tá? Aqui, ó, eu vou jogando a farinha de trigo. E aí eu vou mexendo e cozinhando a nossa massinha da coxinha, tá? Ela tem que ficar no ponto de uma massa de coxinha mesmo para enrolar, tá? Aqui, ó, eu coloquei aquela quantidade e eu percebi que ainda tá mole. Então eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Deixa eu só baixar um pouquinho mais o fogo. Ó, ela já tá vendo? Um pouco mais firme, ó, soltando do fundo da panela, tá vendo? Ó. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha pra gente poder garantir que esse salgado não vai abrir, né? Na hora da gente fazer o nosso salgado. E aí, a gente vai cozinhar até a gente sentir
um cheirinho de farinha cozida, sabe? A gente não pode só virou uma pelotinha assim a gente desligar. A gente tem que dar uma torradinha nessa farinha para esse salgado ficar bem gostoso, não ficar com gosto de coxinha com massa crua, sabe? A gente vai fazendo aqui, ó. Eu vou cozinhando ele. É um pouco duro mesmo de fazer, tá, gente? Mas massa de coxinha é assim mesmo, ó. A gente vai encostando ela aqui, ó, na panela, para essa massa, ela cozinhar a farinha de trigo, tá? Ó. Vocês vão percebendo que quanto mais você cozinha, mais firme ela vai ficando, tá? Ela vai secando um pouco o líquido, tá? Então vai ficar mais fácil até pra gente enrolar depois esse nosso salgado. Depois que der o ponto assim, ó, que vocês verem que ela tá firme a ponto de enrolar, e a gente vai cozinhar essa massa aqui, só uns 3 minutinhos aqui mexendo, deixando porque ela cozinha, entre em contato com a panela, já é o suficiente, tá? Para não ficar com gosto de farinha crua a nossa coxinha. Prontinho. Cozinhou. Vou colocar ela por um prato. Peraí. Vamos colocar ela aqui, ó, num pratinho. E aí a gente vai levar na geladeira só pra ela dar uma esfriada e ficar mais fácil pra gente manusear. Mas, ó, quando ela tá bem cozida, ó, ela solta sozinha da panela, tá vendo, ó? Viu? Porque ela tá bem cozidinha e tá no ponto certinho, tá? A gente vai deixar ela aqui só esfriar um pouquinho pra gente conseguir manusear, tá bom? E aí a gente já vai, enquanto isso, a gente vai colocar o nosso óleo para esquentar, porque daí a gente já vai fazendo a coxinha e já vai fritando, certo? Ó, gente, então vamos lá, só pra gente sistematizar aqui. Então a massa tá gelando, vai esfriando pra gente conseguir manusear. As coxinhas também estão esfriando, então eu já tô arrumando aqui o empanamento, que a gente já vai fazer, já vai empanar, já vai fritando. Então o óleo já tá na temperatura, já tá aqui no fogo, certo? Para esquentar. Aqui eu tenho farinha de rosca para empanar minha coxinha, mas essa farinha de rosca, gente, é aquela farinha de rosca de pão. Então no mercado, quando vocês forem comprar farinha de rosca, compre lá perto da padaria. É assim, ó. Eles vendem o pacotinho assim, tá vendo? Que é feito com pão velho lá da padaria. Então essa farinha de rosca é muito melhor para empanar salgado do que aquela industrializada. Aquela industrializada é muito fina, então ela suja todo o nosso óleo, tá bom? E aí aqui eu já vou fazer o ovo, que é para empanar a nossa coxinha. Uma coisa que é muito legal de a gente fazer e muito importante é a gente dar uma quebrada nessa textura do ovo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um ovo e a mesma quantidade do ovo eu vou colocar de água deixa eu colocar aqui a casca nos orgânicos. Eu vou colocar de água. Então, eu vou vendo aqui, ó, eu tenho a medida do ovo, certo? Então, eu coloquei aqui o ovo para fazer o empanamento da minha coxinha. E aí eu vou colocar água. Numa mesma quantidade. Então, ao invés de eu passar a minha coxinha só no ovo, eu vou passar ela nessa misturinha de ovo e água. Ela vai dar liga, mas ela não vai criar aquele empanamento que vai soltar do salgado. Sabe aqueles empanados que solta, fica parecendo um ovo frito em volta do nosso salgado. Por quê? Porque o ovo ele é grosso, né? Ele é denso. Então a gente faz uma aguinha assim, ó, que vai ter, né, o ovo, vai dar liga, mas vai ficar um empanamento mais leve, mais delicado.
Vamos dar uma temperadinha também aqui, né? Nesse empanamento, nunca é demais, tá? E aí a gente já tem aqui o mise en place pronto para o nosso empanamento. Só esperando a massa da coxinha esfriar, tá? Então tem o frango, o queijo, o ovo, farinha de rosca, o óleo tá esquentando, a massa tá esfriando, então a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta finalizando aqui os nossos salgados pra gente provar de uma vez por todas essa coxinha creme, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. E hoje eu tô na fábrica Açaí Fruta Brasileira. E como o açaí faz bem para nossa saúde, não é mesmo? Ele é sem conservante, ele é natural, ele dá aquela energia maravilhosa para você que malha, para você que quer se manter saudável. Açaí é tudo de bom. E olha, tem destaque, tem lançamento, mas vamos falar um pouquinho, né, sobre Açaí Fruta Brasileira. Açaí, combinados, creme de frutas, iogurte natural e gelatos. São 53 sabores, gente. Sabor que não acaba mais. E também de 6 a 8 tamanhos. Você pode consumir tanto individual como para a família toda. Tem para todos os gostos. E hoje o destaque é para o creme de baunilha. Olha aí o pessoal fazendo, o pessoal aí confeccionando essa maravilha para você. E o creme de baunilha vai com tudo. Vai com milkshake, vai com bolo, vai com petit gâteau, vai com waffle, com tudo, né? Tem mais aqui destaque também. Vamos falar do napolitano. O napolitano deles é diferente. Mas por que é diferente? Porque ó, é creminho de leite, chocolate belga e creme de morango. Gostou? Não para por aí, que o carioca também acabou de lançar e tá fazendo um super sucesso, que é só essa misturinha, tá? De chocolate belga com creminho de leite. Olha que delícia. Agora você não vai acreditar, porque eu não acreditei. Você já imaginou um creme de laranja ou iogurte grego com laranja? Pois é, eles fizeram, gente. Pode um negócio desse? Só podia ser Açaí Fruta Brasileira. E para você que quer um distribuidor pertinho da sua casa ou quer ser um distribuidor, 4328-5943. Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo o que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o quê para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Ó, pessoal, voltamos. E aí a gente já vai começar. A nossa massa, ela já tá quase que fria, tá? Então a gente vai começar aqui o nosso salgado. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, uma fatia de mussarela. Vou dar uma enroladinha nela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela em volta aqui, ó, da nossa coxinha, tá? Então, primeiro eu vou colocar em volta da nossa coxinha para ela ficar ainda mais gostosinha, tá? Tem que só tomar cuidado para não passar aqui do ossinho, tá bom? Então, a gente vai pôr aqui em cima, ó. E aí, aqui em volta, eu vou colocar a massa, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixar ela aqui, ajeitadinho.
passar um pouquinho de óleo na mão. Pegar um pouquinho da massa. Vou abrir aqui na mão e aí eu vou colocar em volta da nossa coxinha, tá? É importante deixar o ossinho para fora. Coxinha não é uma tarefa fácil de enrolar, tá, gente? Ainda mais com queijo. Ó, certo? Então vamos lá, vamos fazer só mais uma. Então, gente, ó, empanamos ou recheamos a nossa coxinha e é assim mesmo, tá, gente? Coxinha é, como eu disse, nunca foi uma tarefa fácil de fazer, tá? Então aqui, ó, a gente vai jogar o ovo. E a farinha de rosca, tá? Eu dei uma desligada no óleo, porque tava muito quente ali, tá? Fiz um teste, vi que tava muito quente. Então aqui, ó, é a hora que a gente tem pra acertar aqui a nossa coxinha, tá vendo? Parece que tem muita massa, mas não tem, é por conta do queijo, tá? Se vocês quiserem, pra garantir que vai ficar bem crocante, a gente faz o quê? Mais uma vez, joga ali mais um pouquinho de ovo. E mais uma vez aqui na farinha de rosca. E aí a gente vai fritar. Como o óleo estava bem quente, eu dei uma desligadinha. E aí agora eu vou ligar ele. Eu gosto sempre de fritar ela com esse ossinho aqui pra fora, pra ele não ficar tão escuro, sabe? Tão queimadinho. Então a gente coloca aqui, ó, depois que eu vi que ela ficou um pouquinho frita embaixo,
Daí a gente vira rapidinho. Porque senão, ó, ele começa a estourar, fritar, e ele fica bem escuro, fica feio. Então eu prefiro fazer assim do que colocar ela totalmente dentro do óleo, tá? E ó, que coxinha bonitona. E aí a gente põe sempre para escorrer numa grade, numa tela, numa peneira, tá bom? Nunca em cima de um papel absorvente. Sempre assim, porque aqui eu tenho ar, né? Ela vai pingar o excesso do óleo e o ar vai deixar o vapor quente dela sair e não vai ficar aquele salgado molenga, tá? Ele vai ficar bem crocante, não vai ficar encharcado e vai ficar bem crocante, tá bom? Ó lá. Vamos deixar escorrer aqui e vou fritar outra coxinha só pra gente finalizar rapidinho. Bom, vou voltar, tá, Júnior? Ó, gente. Finalizando aqui a última fritura da última coxinha. Então, ó, importante não deixar o óleo muito quente para não ficar muito escura, tá? Muito ressecada. E lembrando que tem um queijo aqui dentro, né? Então, assim, ela fica grandona. Se vocês quiserem fazer menor essa coxinha, é só colocar menos, é só não colocar o queijo, na verdade, né? Só vocês não colocarem o queijo. Ou, se vocês quiserem, também dá pra fazer com requeijão e tal, mas eu acho que com queijo mussarela fica mais gostoso. E aí é isso, ó. Ela fica sequinha, escorrida aqui, ó, na grade, ó. Ela fica sequinha, tá? E ó, tá firme, dá pra gente pegar e morder, tá bom? Bem cheia e bem gostosinha e original aí, uma receita de coxinha creme para vocês que nunca fizeram coxinha, agora já vão começar fazendo logo a coxinha creme. Certo? Então vamos provar, né? Essa coxinha. Eu vou provar uma daqui. Eu acho que já tá melhor. Ó. Vou dar uma mordida pra vocês verem como fica salgado por dentro. Que delícia! Gente, muito bom. E a coxinha, ó, lá dentro, cozida, suculenta. A massa tá bem gostosa, não tem tempero industrializado. É só o caldo do cozimento mesmo que fez a massa. Muito bom. É quase um bolinho de queijo com coxinha de frango, ó. Muito bom. A boca toda suja. Mas a gente se vê até o próximo programa, próximo Mistura Boba, com mais receitas fáceis, práticas, repleto de dicas e bem gostosas para você fazer aí na sua casa, tá bom? Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.